Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num universo que é, assim, um clássico absoluto do RPG. Lobisomem, o Apocalipse. Temos aqui um material incrível sobre o primeiro capítulo da quinta edição, chamado Um Mundo de Trevas. E a nossa missão é desvendar a alma desse cenário. Por que ele é tão sombrio? E mais importante, qual é o papel dos lobisomens num mundo que, bom, parece que já perdeu a guerra? Exato, e essa premissa inicial já é tipo um soco no estômago. O material não fala de um apocalipse que vai acontecer. A tese central é que o apocalipse já foi, já era. A gente vai investigar como o cenário constrói essa idade do apocalipse, não como uma fantasia, mas como um espelho meio distorcido e bem mais sombrio da nossa própria realidade. Ok, vamos começar por aí, porque essa ideia de que já estamos vivendo apocalipse é muito forte. Como é que as fontes descrevem esse mundo que já acabou? Olha, elas pintam um quadro que soa desconfortavelmente familiar, sabe? O texto fala de uma torrente constante de dados que vem dos celulares, dos computadores, e que ou nos dessensibiliza ou oferece uma diversão escapista para a gente não pensar muito. Sei. E menciona especialistas pagos por bilionários para atiçar a raiva e dizer em quem a gente deve sentir ódio. Soa familiar. Totalmente. É uma crítica social bem na veia. É como pegar o feed de notícias de hoje e só adicionar presas e garras. Mas eles usam uma metáfora bem específica para isso, né? Algo sobre uma rã. Exatamente, a clássica analogia da rã na panela. A ideia é que a sociedade não foi destruída numa explosão, ela está sendo cozida em fogo brando. É o consumismo, o crédito que vira dívida, a desesperança. O texto até fala, a ganância é uma virtude, o consumo é alforria, a guerra nos traz segurança. Nossa. E essa mentalidade, essa podridão espiritual, ela não é só uma metáfora no jogo, né? De jeito nenhum. No mundo de trevas, essa decadência atrai, literalmente, forças sobrenaturais sombrias. Elas se alimentam disso e aceleram ainda mais o processo. É um ciclo vicioso. O cenário pega os nossos problemas e pergunta: e se tivesse algo nas sombras se alimentando disso tudo? É uma forma bem potente de fazer crítica. E no meio desse caos todo, onde entram os lobisomens, os Garou. Aliás, a fonte até faz uma observação sobre a pronúncia, né? Que o correto seria Garou. E sim, com a tônica no final. Mas o próprio material admite que o vício de linguagem é tão forte que quase todo mundo vai continuar falando Garou mesmo. Mas, deixando a fonética de lado, o papel deles é o centro da grande tragédia do cenário. Na mitologia clássica do jogo, eles eram os guerreiros de Gaia, o espírito do mundo, a vanguarda na luta para impedir o apocalipse. E agora? Agora, o material é bem categórico. Esse tempo já passou. A guerra, do jeito que eles conheciam, já foi perdida. Espera. Então a luta deles foi em vão? Isso é incrivelmente desolador. É aí que o cenário vira o gênero de cabeça para baixo. A visão que o material apresenta é que os únicos Garou que ainda acreditam que podem reverter tudo estão, na verdade, em negação. A conclusão é brutal. Os lobisomens são descritos como ferramentas. O pior, máquinas de moer carne. Máquinas de moer carne. Que imagem pesada. Então eles foram criados para um propósito que não serve mais? Pensa só. Eles são a fúria e a violência sagrada em pessoa, criados para um confronto direto. Mas a violência, por si só, não resolve os problemas sistêmicos que destruíram o mundo. Não dá para destruir o consumismo com garra, sabe? É como tentar consertar um relógio com uma marreta. A verdadeira luta deles não é mais contra monstros, é contra a própria obsolescência. Nossa, essa ideia de ter um poder imenso, uma capacidade enorme, mas perceber que ela não é a ferramenta certa para o trabalho, é um quebra-cabeça estratégico fascinante. Exige uma inteligência e uma capacidade de adaptação que vão muito além da força bruta. Com certeza. E essa habilidade de analisar um sistema complexo, ver as fraquezas e planejar. Não é à toa que quem gosta de RPG geralmente é um público mais criativo, sabe? Mais inteligente, muito envolvido com leitura. Sem dúvida.
Esse perfil de raciocínio estratégico e de dedicação combina perfeitamente com a disciplina que a gente precisa para estudar para provas e concursos importantes. Residência médica, a disciplina e o raciocínio são fundamentais. E para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta poderosa para um desafio complexo, com certeza. E falando em estruturas de poder e sistemas a serem desafiados, quem foi que criou esse sistema que quebrou os Garou? Qual é a cosmologia por trás desse desequilíbrio todo? Ótima pergunta. Para entender isso, a gente precisa olhar para uma tríade de forças cósmicas. Primeiro, a gente tem o Wild. Ela é o caos puro, a criação, a mudança, a possibilidade infinita. A matéria-prima do universo, digamos assim. Exato. Depois vem a Weaver, a tecelã. Ela pega o caos da Wild e tece a realidade, criando padrões, ordem, estrutura, a ciência, a linguagem, as cidades. Tudo isso é obra dela. Certo. E, por fim, a Wyrm. Originalmente, o papel dela era a entropia, destruir o que a Weaver criava para que a Wild pudesse criar algo novo. Era o fim do ciclo. Um equilíbrio entre criação, ordem e destruição. Mas imagino que algo deu muito errado aí. Deu terrivelmente errado. A Weaver, nessa busca por ordem, enlouqueceu e tentou aprisionar tudo numa teia de estagnação. A Wyrm, ao ser aprisionada, também enlouqueceu e, de força de destruição necessária, virou um agente de corrupção, de dor, de maldade pura. E a Wild está sendo sufocada por tudo isso. E essa realidade toda fraturada se reflete no gênero do jogo, que as fontes definem como punk gótico. Vamos analisar isso. O que o gótico significa aqui? O lado gótico está na atmosfera, sabe? É a emoção exagerada, o drama, a melancolia de lutar uma guerra que já foi perdida. É explorar o estranho, os tabus. Mas o material faz um alerta importante. É para usar os elementos interessantes do gênero, como o clima, mas descartar as partes retrógradas, preconceituosas da história. Uma abordagem moderna de uma inspiração clássica. Legal. E o lado punk? O punk é o coração da rebelião. É o grito contra o status quo, a atitude de derrubar as estruturas opressoras. Os Garous são a personificação disso. E os antagonistas muitas vezes são os agentes desse mesmo status quo. Então a luta não é só contra monstros, mas contra sistemas. Exatamente. E aí vem um ponto crucial que as fontes destacam. Os personagens são protagonistas, mas não são mocinhos. Eles são máquinas de violência movidas pela fúria. E a violência raramente é a resposta limpa ou correta, né? O jogo te convida a explorar essa ambiguidade moral das suas ações. Essa mistura de tragédia, drama gótico e rebelião punk cria um cenário muito rico, muito complexo. É o tipo de profundidade que realmente cativa. Se esse tipo de análise mais aprofundada te interessa, não se esquece de curtir e se inscrever para não perder nossas próximas discussões. Com certeza. E essa luta acontece no mundo que, segundo as fontes, não tem mais lugar seguro. As cidades são focos de corrupção, claro, mas o campo também não é um refúgio. A depredação ambiental, o agronegócio descontrolado, a corrupção se espalha, não tem para onde fugir. E isso se estende para a dimensão espiritual também, a tal da Umbra. Como ela é descrita? A Umbra é um reflexo espiritual e distorcido do nosso mundo. Os exemplos que as fontes dão são muito visuais. Uma mina de cobalto no mundo físico pode aparecer na Umbra como uma cicatriz medonha na Terra. Uma cidade grande vista de longe no mundo espiritual pode parecer uma lesão lívida e tomada por larvas. Uau! Então a Umbra mostra a alma ferida dos lugares. Que forma poderosa de visualizar o impacto de tudo isso no planeta. É o dano espiritual tornado visível. E é nesse cenário desolador, físico e espiritual, que os Garou enfrentam os inimigos infindáveis. Certo, vamos falar dos antagonistas. A lista parece grande. Para começar, tem os agentes diretos da Wyrm, a força da corrupção.
Espíritos malignos, os malditos, humanos possuídos, os Fomori, e, claro, a grande vilã corporativa, a Pentex. Uma mega corporação que é a personificação do capitalismo predatório, espalhando a influência da Wyrm por todo lado. É o alvo perfeito para a temática punk, né? Mas a luta não é tão simples quanto lobisomens da natureza contra a corporação do mal, né? Muito mais complexo. Existem também os agentes da Weaver, a força da ordem. O material cita caçadores de monstros, agências do governo, gente que olha para o lobisomem e só vê uma besta violenta. E do ponto de vista deles, eles são os heróis da história. O que nos joga de volta naquela zola cinzenta da moralidade. Mas o que mais me surpreendeu foi a ideia de que até agentes da Wild, a força do caos, podem ser inimigos. Como assim? Se os Garous servem a Gaia, que está ligada ao Wild, como eles podem lutar contra os agentes dela? E essa é uma das grandes tragédias. A Wild não é boa, ela é caótica. Um incêndio florestal é natural, é parte do ciclo da Wild, mas ainda é violento, destrutivo. Os Garou podem ter que lutar contra o espírito da natureza que enlouqueceu. Isso cria um conflito moral terrível para eles. Isso sem nem falar nos inimigos que vêm de dentro. Precisamente. O maior exemplo são outros lobisomens. As fontes citam os dançarinos da Espiral Negra, que são Garou que se corromperam e servem a Wyrm. A lição aqui é que a luta é desesperada. Os inimigos podem vir de qualquer lugar e a maior ameaça pode ser alguém que um dia foi seu irmão. Então, para amarrar nossa análise de hoje, Lobisomem, o Apocalipse, nos joga num cenário que não é sobre prevenir o fim do mundo, mas sobre sobreviver e achar um propósito nos escombros. A batalha principal já foi perdida. Exatamente. Os protagonistas são figuras profundamente trágicas. São armas perfeitas para uma guerra que já acabou. Tentando navegar um mundo que não pode ser consertado só com a fúria que os define. É um convite para explorar temas de rebelião, sim, mas também de ambiguidade, de luto e da busca desesperada por qualquer tipo de esperança. Por menor que seja. O que nos deixa com uma reflexão final. Se os lobisomens são a personificação da fúria, mas a violência por si só é uma ferramenta obsoleta, que tipo de vitória eles podem realmente alcançar? Talvez a verdadeira luta não seja para salvar o mundo, mas para provar que ainda vale a pena lutar por ele mesmo depois de quebrado. E o que isso pode nos dizer sobre as lutas contra os problemas sistêmicos que a gente enfrenta aqui